Minas S.A. Temporada Governança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Hoje eu converso com Heraldo Marchesini, CEO da Bion, uma indústria de medicamentos biológicos com fábrica que abriu há um ano em Nova Lima, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, num investimento total de 800 milhões, e ela vai fazer uma revolução nesse mercado de medicamentos biológicos. Então eu tenho muita coisa para conversar com o Heraldo, que já me deu, gente, uma aula aqui antes da gente começar essa entrevista. Já aprendi muito, mas muito mesmo, sobre insulina. Heraldo, muito obrigada por ter vindo aqui no Jornal Tempo, aí à sua disposição de ter esse tempo para a gente, para explicar uma indústria fantástica, né? Que eu acho que vai ser um novo Eldorado para o Brasil. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Lenice. É um prazer estar aqui e a gente sim terá em Minas Gerais, né, um grande polo potencialmente a partir da expansão e o crescimento da Bion, que a gente estava conversando anteriormente, numa indústria que é uma indústria não do futuro, é do presente, e que significa, nos dias atuais, uma questão estratégica, além de ser uma questão social, né, no combate às doenças de uma população brasileira cada vez mais envelhecendo, com doenças crônicas. Então, o acesso aos tratamentos dessas doenças que vêm com a idade se torna muito importante do ponto de vista social. E no mundo atual, ter a produção localizada é um fator estratégico. A gente viu bem na pandemia, né, o que aconteceu. Mas, Heraldo, antes da gente começar a falar sobre esse portfólio, que é muito amplo da Bion, para quem não sabe, a Bion ela já existe desde 2001, quando ela foi formada, né, pelo grupo do ex-ministro Valfrido, dos Mares Guia, família Valfrido, e ela foi uma cisão, né, um spin-off, né, como vocês gostam de dizer, da Biobras. Como é que se deu isso? De lá para cá, como é que foi chegar nesse ponto que a gente está, né? Tem um momento da cisão, né, onde a patente desenvolvida pela Biobras é mantida na Bion. Os profissionais principais que fizeram essa patente e produziram biotecnologia de uma maneira pioneira no mundo, né, também ficaram na Bion. Houve um período de desenvolvimento tecnológico para outros países e em 2013 para 2014 houve uma recapitalização e a empresa voltou a ser uma empresa ativa no mercado brasileiro, mas partindo praticamente como um greenfield, porque todas as questões regulatórias tinham evoluído, tinham passado um tempo de Anvisa, de regulamentações, por exemplo, uma RDC 55, que é a resolução da direção colegiada da Anvisa, que criou toda a regulamentação para a aprovação de produtos biotecnológicos no Brasil. Então era necessário, naquela largada, nessa nova fase, a partir de 2014, construir uma empresa praticamente do início. E foi isso que a gente fez, né? Então já se passaram 11 anos, né? Então ficávamos ali num escritório na Praça da Assembleia. Hoje estamos em Nova Lima, no Alphaville, com uma planta estado-da-arte mundial. 100 mil metros quadrados, né? A área que ela ocupa. Uma área grande, 12 mil metros construídos de tecnologia.
uma fábrica que todos os visitantes internacionais ficam muito bem impressionados. E, sobretudo, nós temos hoje 10 produtos aprovados na Anvisa, né? Começamos a comercialização em fim de 19, com um produto biosimilar na oncologia, antes mesmo de irmos para as origens da diabetes. Lançamos o Glagilin, que é a marca de insulina glagina, durante a pandemia, em situações muito restritivas. Não dava para visitar ninguém, né? Era aquilo tudo com restrição. Constituímos uma empresa hoje que já chega a uns 165 colaboradores, né? Então, o faturamento é crescente, né? Então, a gente considera hoje uma empresa operacional, porque nós temos a fábrica operando, e muito em breve a plena, temos toda a estrutura comercial de distribuição para todo o sistema de saúde do Brasil, farmácias, governos estaduais e hospitais. Todas clínicas, as autorizações da Anvisa, tudo, né? Que é altamente regulada, uma das mais exigentes do mundo, né? Tem tudo ali. Foi um bom tempo de trabalho para as autorizações. E hoje nós vendemos, inclusive, para o Ministério da Saúde, licitações, e temos mais de 12 parceiros internacionais que permitem que a gente tenha um portfólio que transcreva a necessidade que a gente falou no começo de medicamentos para doenças crônicas produzidos pela via biotecnológica. Heraldo, antes da gente entrar propriamente nesse portfólio, às vezes muita gente me pergunta assim, vê quem são os donos da Bion, né? Além da família Valfrido, que tem aí 8%, outro dia eu mediei um debate com o Lucas Callas, da Cedro Participações, que também tem esse volume, mais ou menos. Tem o BTG, tem a gestora de recursos WNT, tem o BNDES. Como é que está composto hoje? Ela tem capital aberto na Bolsa também, na B3, né? Como que é hoje assim, essa formação dos acionistas? Não sei se eu esqueci alguém aqui, porque são a família Valfrido mais 6 acionistas, né, majoritários, e depois vem os acionistas da Bolsa, né? Eu acho que, historicamente, devemos considerar os fundadores a família Maris Guia, né? O Marcos, que era o irmão do Valfrido, que era o grande cientista e que, infelizmente, faleceu precocemente, mas ele era o fundador, juntamente com o Guilherme Henrich, que tinha a visão estratégica de negócio junto com o Marcos, com alguém de conhecimento tão elevado em biotecnologia. Então, a Biobras e, por consequência, a Bion, nasceu com um conceito de biotecnologia nos anos 70. E o Brasil perdeu essa chance incrível, porque estava à frente do seu tempo. E a visão do Guilherme também foi de ter uma empresa aberta. Então, a Biobras também já era aberta. Então, nós, hoje, temos um cap table bem diverso em função de aumentos de capital que surgiram e, sobretudo, pela entrada de empresários e investidores que miram o longo prazo, que veem a necessidade clara, né, de uma empresa nacional atuante na área de biotecnologia e que veem, sem dúvida, um potencial econômico de retorno de investimento no longo prazo para uma demanda claríssima da população. Então, essa diversidade, ela atrai aqueles que são interessados no negócio e que também carregam os valores nossos de endereçar a necessidade brasileira, ao mesmo tempo que traga retorno aos investidores. Sim, claro. Então, eu acho que, como nós nascemos já como uma empresa aberta... nessa cultura, né? Essa cultura, então a governança que a gente tem hoje na B3... É o que eu falo, a gente tem uma governança altíssimo nível, se a gente faturasse 1000 vezes mais, seria exatamente o mesmo trabalho, mas isso também gerou uma cultura de governança, um conselho equilibrado, com participações que mudam em função do novo cap table e que trazem novas ideias, novas dinâmicas,
e que também acho muito saudável para a empresa, para a gente seguir na atualidade com investidores novos que entraram em janeiro, por exemplo, como o Lucas, né, que traz energia, que traz uma dinâmica para uma empresa crescente. Não é só o dinheiro, né? Não é só o dinheiro. Tem que acreditar no projeto, né? Tem que entender e saber que isso tem um impacto muito grande. Eles entendem bem isso. Nós temos, na verdade, investidores também em São Paulo. O BTG acaba sendo o administrador de alguns investidores, né, que também acreditaram muito antes. Que é uma marca forte também. Então, né? Para o mercado vê como um projeto sólido. Né? Agora, quem investiu em 2013 para 2014 foram realmente pioneiros corajosos no ambiente brasileiro muito antes de... Né? Então, a TMG, juntamente com o Valfrido e o Guilherme, tiveram uma grande participação no sentido ativa do negócio, num momento que era muito desafiador. Que era só neblina, né? Você não via assim, a coisa totalmente como está hoje. Era um PowerPoint, né? Era uma ideia. Então, hoje, passo a passo, ano a ano, claro que se tornou cada vez mais concreto. A minha piada interna na Bion é assim, a gente saiu do estado gel e agora a gente solidificou. Porque no gel, a gente teve que se adaptar a muitas coisas. Nós passamos por pandemia, várias mudanças de ministro da saúde, várias mudanças... De governo, plano econômico. O dólar... Guerras. Enfim, então tem um ambiente macro e que a gente soube se adaptar e estamos hoje podendo atrair novos investidores que têm uma visão agora mais clara do que é a situação e mais concreta, porque evidentemente está lá, nós estamos hoje já líder no mercado de insulina glagina, então tem fatores bem mais claros. Tem mercado, né? Tem uma demanda altíssima. Você estava me contando o portfólio, né? Que as pesquisas que eu fiz, aí tinha a questão da insulina, produtos da oftalmologia, para oncologia também, né? Mas o que a gente vai vendo, por exemplo, a Bion ela chegou a uma produção de 2.700.000 unidades, né, da insulina, até o momento, nesse primeiro ano de fábrica. Esse ano de 2025 vai chegar a 10 milhões e ano que vem 20 milhões. Né? Quer dizer, agora já saiu da fase de ramp-up mesmo, já está agora plena produção, consolidado, mas é um mercado ainda que tem várias fronteiras aí pela frente, só esperando a autorização da Anvisa para poder, e também quebras de patentes, né? Mas eu queria que você começasse falando um pouco primeiro da insulina, Heraldo. É uma revolução, né? Para um mercado nosso aí com 16 milhões de diabéticos, só 3 milhões se cuidam. Meu pai era diabético, gente, eu convivi com essa doença a minha vida inteira, né? Com os dramas da doença, que é gravíssima, né? E tendo um tratamento, ela é altamente controlável. Né? E a Bion, pelo fato, ela não é uma farmacêutica, né? Ela é uma indústria de biotecnologia, tanto é que o nome, né, é Biotecnologia Minas Gerais, que é a sigla Bion. Né? Como que se dá todo esse desenvolvimento tecnológico agora? Né? Vamos começar pela insulina, assim, do que esse portfólio tão amplo que vocês têm, né? É o nosso legado, né? A Biobras nasceu como uma pioneira da biotecnologia, ou seja, a insulina humana recombinante da Biobras. Ela só fazia insulina humana, né? Só fazia insulina humana, porque naquela época era o momento exato da descoberta de pouquíssimas empresas no mundo, e a gente até vai poder falar isso mais adiante, que já naquele momento já competia com as grandes multinacionais do hemisfério norte que são líderes em diabetes. E ao lançar essa recapitalização da Bion, estava um projeto focado inicialmente na insulina.
E nós fizemos a atualização do que é a realidade do mundo. Ou seja, o tipo de insulina que nós escolhemos para validar a planta e que hoje é produzido na planta de Nova Lima é a insulina glargina. Uhum. Então, a insulina glargina é a insulina basal que compete com a insulina humana. Né? A insulina humana recombinante é a reprodução daquilo que o nosso corpo faz. A insulina análoga glargina é uma molécula desenhada, melhorada no seu tempo de permanência no corpo. Não tem aqueles picos, né? E que dá uma estabilidade para o paciente e que tem, esse é basal porque tem que tomar todo dia, independente do que está comendo. Uhum. Então, a partir disso, essa é a insulina de maior volume no mundo. É a mais demandada atualmente. Todo paciente pelo efeito dela, né? Todo paciente com insulinizado precisa tomar uma basal todo dia. Então, é um volume muito grande. Dito isso, a glargina, praticamente 20 anos atrás, foi lançada. Né? Nossa. Porque esse mercado é longo, né? E já naquela época era dominante na Europa e vários países em desenvolvimento. E hoje, ainda mais. Mas o Brasil demorou muitos anos para incorporar, de fato, a insulina glargina. Então, a insulina glargina que nós escolhemos lá atrás é a melhor para o paciente do que a insulina humana. Dito isso, no mundo, há 15 anos atrás já era 80% do volume insulina glargina, 20% insulina humana. Só que no Brasil, até o ano passado, todos os anos era o inverso. Sempre foi 80% insulina humana e só 20% glargina. Tem vários fatores. Uma questão de cultura aí também, né? Tem uma cultura, teve um preço, né? Teve uma história, mas a entrada de biosimilares, ou seja, nós também, com um parceiro que é o maior produtor de glargina da China, né, que é a Ganli, que nós fizemos o acordo em 2014, nós trouxemos essa tecnologia atualizada e a fábrica de Nova Lima produz essa. Então, aí viabiliza, né, demorou, a pulverização do demorou uma década para que do começo desse ano o Comitê Intergestão de Tecnologia, que compõe dos secretários de saúde estaduais e municipais, juntamente com o Ministério da Saúde, permitisse, autorizasse e indicasse, a partir de agora, que a insulina glargina seja disponibilizada na rede de assistência básica do SUS para pacientes do tipo 2. Né? Ou seja, ela vai ser distribuída gratuitamente. Né? E vai substituir ao longo do tempo a insulina humana. Então, é evidente que os nossos acionistas fizeram um investimento da ordem de 800 milhões de reais nos última década, sem saber que isso de fato ia acontecer. Nossa! Fizemos a aprovação da planta, do produto, e depois desse trabalho enorme realizado, a gente agora passa, em 2025, a poder prover o Brasil com essa insulina glargina. Em grande escala. Porque o Ministério da Saúde também mudou a visibilidade, incorporando a glargina num preço compatível com a insulina humana, por causa dos biosimilares, e também porque há uma falta de insulina humana globalmente. A gente, né, você mesmo falou aí, vocês já noticiaram várias vezes, né? Falta de insulina nos postos de saúde. Então, a gente pode dizer que agora, com essa consolidação, a gente tem uma autossuficiência aí nessa produção, ou ainda essa estrada ainda tem que ser um pouco mais pavimentada aí na insulina, Iraldo? Olha, Lenice, eu acho que a gente está dando um grande passo, né? Em paralelo a essa incorporação pelo CIT, pelo Ministério da Saúde, né, nós também tivemos no primeiro trimestre a aprovação da PDP, do Programa de Desenvolvimento Produtivo do Ministério da Saúde, para que haja, de fato, a integral verticalização da produção de insulina no Brasil.
Isso quer dizer... Então, a combinação dos dois elementos e, sobretudo, porque a planta de Nova Lima já está operando e produz, e tem capacidade de produzir, em breve, no ano que vem, na máxima 20 milhões de carpulhos, nós, juntamente com a Ganli, transferimos a tecnologia para Biomanguinhos, que terá um papel de construção da fermentação, das etapas anteriores à que a gente faz hoje em Nova Lima e, portanto, o Brasil não só deterá a tecnologia, como a gente já tinha com a Biobras, como também terá toda a sua cadeia de produção dentro do território nacional. Ah, sim. Porque, atualmente, a Bion ela não é só uma montadora do medicamento aqui, né? Ela já faz essas outras fases, né? Mas, para internalizar e nacionalizar completamente, vai precisar dessa obra em Biomanguinhos de 8 anos, para ter essa cadeia 100% aqui dentro do Brasil. A Bion ela não vai fazer não vai fazer esse investimento para ter todas as etapas lá dentro. Então, esse arranjo produtivo, né, que está dentro do PDP é o arranjo que Biomanguinhos propôs e que nós achamos muito coerente, porque permite a detenção não só da tecnologia, mas do processo produtivo em território. Então, o projeto de Biomanguinhos, né, eles estiveram recentemente em Pequim visitando a planta da Ganli, que, diga-se de passagem, que tem capacidade equivalente à metade da demanda mundial de insulina basal. Então, eles puderam ver a planta que eles vão projetar e construir no Ceará. E com toda a assistência deles, né? Sim, acho que... Agora, nós temos, né, na Bion pessoas com grande capacidade e grande know-how sobre a produção. Então, a produção na biotecnologia, ela tem um grande valor. Né? Então, a gente fala... É totalmente científica, não é? Uma coisa... E você faz a partir da matéria viva, não é? E, sobretudo, que tem detalhes da produção que podem fazer diferença sobre o custo de produção. Então, é muito importante essa questão de tecnologia e eu acho que a gente já está muito inteirado com isso. E como que vai ser? Assim, você estava me falando, ela começou com 100 funcionários, passou para 260 esse ano, vai chegar a 300 até o final do ano. Nessa questão dos cientistas, como é que é a formação da Bion? E assim, que tipo de profissional que ela está procurando no mercado, né? Agora a gente tem vários mestrandos, né? Tem várias pessoas com PhD, então a gente tem uma equipe com um nível de altíssimo nível, e agora a gente também treina muita gente que entra no processo produtivo. Que não está nesse patamar, mas que também tem que ter, né, o maquinário basicamente alemão, então a gente vê máquinas altíssima tecnologia e que, portanto, tem que ter um treinamento e isso está sendo feito pela gente. Nesse patamar atual também está tendo um investimento de 12 milhões em equipamentos, né, nessa automação. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o Valfrido em 2015, ele falou que estava tudo pronto já, mas que o equipamento ele era basicamente importado. Continua essa realidade, Heraldo? A gente consegue fazer alguma coisa por aqui? Vocês conseguem comprar alguma coisa aqui? Ou ele é basicamente alemão mesmo? Que é, né, referência mundial em vários equipamentos, né, em várias indústrias. Em especial no setor. A planta está pronta e operando. Então a gente tem, com exceção da linha de embalagem, todas as outras máquinas são importadas porque não há produção no Brasil desse maquinário nesse nível de tecnologia. Aí, o portfólio, ele então tem a insulina, a glargina, e vocês vão ter também, nessa insulina, ela vai chegar a esse volume,
né, de frascos, aí, de unidades, de 20 milhões. Chegando nesse patamar, ela tem que fazer novas expansões em espaço, ou verticalizar mesmo, ou tem essa garantia da empresa chinesa que mantém o produto básico aqui? Nós não podemos esquecer da PDP de insulina humana com a Fundação Local de Minas, né, a FUNED também, né? Que você tem que... Né, porque a gente tem uma linha de carpules, a gente falou bastante de carpules, mas a gente também tem uma linha de frascos, que essa linha será utilizada pela PDP da insulina humana com a FUNED. Que vai continuar também, né? Que continua, porque a transição... Tem mercado para tudo, né? Tem mercado, e é uma transição, e a gente imagina, diante dos dados passados pelo CIT, né, o Comitê Intergestor de Tecnologia, o primeiro momento é 1/3 de insulina glagina, portanto, substituição da humana da ordem de 20 milhões, depois passa para 40 e deve chegar a 60 milhões em 3 anos ou mais. Mas o consumo do Brasil hoje já é da ordem de 80 milhões. Nossa! A diabetes em expansão, o envelhecimento da população. Então, mesmo que diminua relativamente a posição da insulina humana por causa da inclusão da glagina, haverá um crescimento em função do tamanho do mercado que expande. Então, tem pacientes que têm a necessidade de continuar com insulina humana, tem uma parte do mercado que vai estar lá. Então, nós estamos trabalhando com as duas linhas, uma para a glagina e outra em humana. Então, qualquer que seja a distribuição da necessidade de insulina basal, porque essas duas são insulinas basais, a Bion e o Estado de Minas será o grande produtor. Quer dizer, vai ter condição de fazer essa expansão, de manter esse mercado abastecido, né? E aí, a tua pergunta de expansão é algo mais adiante, porque a gente precisa primeiro executar o que a gente está fazendo agora. Tudo que foi investido, né? Agora... Tem que executar, tem que realizar todo o investimento feito. Então, seria prematuro no momento, e a gente tem que estar focado, como estamos, em realizar todas essas etapas que são complexas, que envolvem várias partes. Então, uma vez rodando tudo isso, a gente vai poder, com um cenário mais claro, dizer o que será necessário ou não. Aí tem várias soluções possíveis. Porque demanda tem. Fora as pessoas que nem sabem que vão precisar e que vão, nessa jornada aí da vida, dependendo dos hábitos e tudo, né, vão precisar do medicamento. E também uma coisa que a gente estava conversando antes, né, quer dizer, o caixa da empresa ele tem que estar saudável, porque é uma indústria, né, ela depende dessa relação dívida líquida versus EBITDA para se manter sólida ao longo agora dessa nova cruzada, né, desses próximos anos, que eles são, me parece, pelo que você me falou, são cruciais agora, né? Exato. Dessa consolidação. É uma questão a executar, nós vamos gerar não só faturamento, não só lucratividade, mas gerar, sobretudo, caixa. E aí, diante de um novo horizonte, a gente vai, com calma, os acionistas, o conselho, vai poder ter uma visibilidade de onde devemos investir. Então, lembrando que o macroeconômico, com juros no nível que está hoje, então tem uma série de questões que também estão além das questões do produto em si, a questão macroeconômica tem que ser colocada, e também uma empresa com lucro, com outra, tem acesso a outros tipos de crédito que hoje a gente não tem. Outros financiamentos, né? Outras contrapartidas. Então, né? Vamos executar o que tem que ser executado e aí chegará o momento que a gente vai poder pensar. Heraldo, aqui em Minas a gente fala assim, olha, não vamos passar o carro na frente dos bois, não? É isso, eu acho que é isso. Porque não adianta, né? Primeiro, agora a gente tem que colher o que plantou esses anos todos, né? E aí... E, além disso, tem outras frentes também de trabalho, né, que vocês estão aguardando a autorização da Anvisa, né? Tem aí também, além da insulina,
tem a questão dos medicamentos oncológicos, na oftalmologia, né? Conta pra gente essa estratégia de diversificar o portfólio. A insulina é um mercado garantido? As pessoas vão precisar, quem começa a usar não pode parar nunca mais. Mas a Bion não quer ficar só dependendo do mercado da insulina, não é? Isso também é uma estratégia de mercado para também, quando temos esses picos aí de problemas na economia, você não está só baseado num tipo de portfólio, não é, Heraldo? Conta pra gente, assim, como é que é essa estratégia? Eu acho que o ponto a Bion é uma empresa de biofarmacêutica, que vai além das insulinas, né? Porque neste contexto, eu falei, o nosso primeiro produto comercializado foi um biosimilar na oncologia. Então, recentemente foi aprovado o bevacizumab, que é um biosimilar para câncer de coloretal. Temos outros produtos em processo de aprovação e, portanto, tem uma constituição de um portfólio que vai para oncologia, mas também vai para oftalmo, né? É bom lembrar que o nosso presidente de conselho é o Dr. Cláudio Lotenberg, que é oftalmologista, mas foi uma coincidência que surgiu no mercado. Não puxou sardinha para ele, não, né? Né? Porque ele está sempre olhando lá o oftalmo e a gente achou um ranibizumab, que é um biosimilar que tem uma relação com a diabetes, que é uma doença macular na retina. Problema de fundo de olho, né? Então, e hoje só existe um produto original. Então, nós teremos, já foi aprovado, estamos aguardando agora, será aprovado, foi aprovado e a gente está aguardando agora a aprovação de preço. Sim, tem uma etapa adicional. Tem que passar pela precificação. Então, o ranibizumab vai ser um exemplo de que a gente pode estar em várias áreas. A plataforma é a mesma de produção? As máquinas, elas têm condição de se adaptar? Não, então, aí eu acho que vamos colocar a produção local, ela só faz sentido econômico se você tiver a combinação de grande volume, escala, né? E volume. Você imagina 20 milhões de carpulhos em navios ou aviões vindo do hemisfério norte versus ter uma produção local. Tem uma questão logística, de custo, de refrigeração, que tem que ser. Mas também tem uma questão de preço de mercado. Né? Então, são produtos de grande valor com preço relativamente baixo perante a esses outros que a gente está falando da oncologia, outros que a gente está falando... Aí, né, na concorrência do mercado. Né? Então, nem tudo será produzido localmente. Porque tem que ser viável. Porque tem que ser viável. É evidente que a gente tem um fundamento grande nessa linha de produção de insulinas. E, ao fazer a glagina, vai caber fazer insulina humana no frasco? Então a gente já começa por aí nos grandes volumes. Mas também é possível fazer as outras insulinas de ação rápida, que tem um volume muito menor, mas que tem o mesmo processo, grosso modo, mesma cadeia de produção, e que também pode ser pensado no futuro para GLP-1s, né, a semaglutida, que a gente está na expectativa aí, né? Que é outra grande molécula que nós temos, e a degludeca, que é outra insulina. Então, sem querer dar tantos nomes que vai confundir a tua audiência, o importante é pensar, tem um grande grupo aqui que são biomedicamentos que vão para diabetes e que podem ser produzidos na mesma plataforma. No mesmo guarda-chuva. No mesmo guarda-chuva. E não é por acaso que as grandes globais que têm GLP-1 também eram empresas que começaram com insulina. Então a Bion é a única brasileira capaz de fazer e que tem o portfólio completo de insulinas. Então, tem todo know-how, né? Então isso é uma questão... Nos anticorpos monoclonais é uma questão distinta. Os volumes são muito menores, volumes e o tamanho... O ticket também, né? O preço, né, gente? Pelo amor de Deus. Nossa. Então aí tem uma questão que é distinta e você tem uma complexidade de produção que nós acreditamos que no momento atual
é melhor trazer o produto finalizado de um parceiro qualificado, que tem aprovações no EMA ou no FDA, que são os órgãos reguladores da Europa e dos Estados Unidos, e que tem um dossiê, portanto, da altura e da dimensão que a Anvisa requer. Então, com isso, nós complementamos o portfólio. Como você bem disse, tem que ter a diversidade do portfólio, né? Existe um equilíbrio entre não ser tão grande, mas também não pode ser monotema. Sim. Então tem que ter sinergias. Nós temos uma sinergia industrial aqui na diabetes, temos uma sinergia de distribuição, porque tudo aqui é cadeia do frio. Tudo é refrigerado. Tudo é refrigerado. A logística é outra. Ela tem que sair gelada lá da China, da Índia, chegar aqui gelada, né? E nosso armazém enorme, tá 2 a 8 graus sempre. Nossa. Né? Então, o que eu quero dizer... Pode ter erro, que senão perde tudo. Perde tudo. Né? Estraga tudo. Você não sabe como é que é o processo de validação. Tá tudo lá também, em Nova Lima. Tá em Nova Lima. Então, tudo é armazenado em Nova Lima. E é just in time, né? E aí vai fazendo a distribuição. Então, a distribuição é a partir de lá. Tem uma sinergia importante na entrega para os clientes. Tem que ter uma garantia, né? E também na força comercial nossa, que pode lidar com esses produtos. Para explicar um medicamento desse, que tem tantas especificidades, né? Ele é tão diferenciado. Por que comprar do player Bion e não da multinacional? Né? Qual que é? Aí entra uma série de fatores, né, Heraldo? Preço, né, distribuição, garantia, né? Não é só preço, né? Quem vai comprar, né, seja o governo, seja o hospital, a farmácia, eles olham várias questões, né? Mas é um mercado que está ficando muito concentrado na Bion, né? Pelo menos eu estava vendo a divulgação de resultados, 40% desse mercado da insulina está com a Bion, né? E vai se manter assim, vai só crescer, né? Vai crescer. Vai crescer, né? Isso aí, né? Que as outras que a gente vê são outros dois players lá e pronto, acabou. Não, toda a nossa visão de mercado indica que somos líderes já no mercado de glagina estabelecido, antes mesmo que haja incorporação de fato na assistência básica e antes mesmo da PDP. Então a gente também parte de um conhecimento muito estabelecido, de um medicamento seguro lançado em 2021, portanto, passados 4 anos, nunca tivemos nenhum evento, então a qualidade está comprovada e a gente tem hoje a liderança desse mercado. Agora, me fala uma coisa, tem essa outra aba aí, digamos assim, né, da semaglutida. Muita gente já conhece, né? Ela está no Ozempic, o Wegovy, agora veio o Mounjaro aí, que é outro tipo de hormônio também, né? Vocês estão esperando a quebra da patente da semaglutida agora, final de 2026. A gente já vê outros players também se movimentando. Nós vamos ter o Ozempic genérico aqui, feito aqui em Nova Lima? Então, o feito em Nova Lima é uma etapa ainda a ser discutida. Nós teremos o similar da semaglutida da Bion em parceria com a empresa indiana Biocon. E isso será distribuído no Brasil uma vez que a gente aprove, né? Então, nós estamos em vias de submeter o dossiê à Anvisa e vamos, né, chegar num mercado que vai ser um mercado completamente diferente do que existe hoje. Então precisamos entender como é que será a composição dos players nesse mercado, qual será a reação do atual produtor, tem vários elementos aqui. O consumidor, né? Mas sem dúvida... Com certeza o preço vai ser outro, né? Não vai ser essa coisa que a gente vê aí de quase R$2.000 por mês. Mas, Helenice, eu acho que tem um tema aqui que a semaglutida e anteriormente a liraglutida foram estudados para diabetes, e esse é o fundamento. O que o pessoal usa é o chamado off-label, né? Ele emagrece, né? Não, tem indicações né, de estudos posteriores, mas essas moléculas foram desenvolvidas
objetivando diabetes. Né? Então, a Bion tem uma sua predominância, né, da existência e conhece os endocrinologistas, as sociedades médicas e todos eles... Né, baseado na comprovação científica da doença. Tem uma indicação para obesidade? Tem, mas com índices de massa corpórea acima de 30. Sobrepeso, né? Mas o IMC. Não vamos esquecer que a diabetes é uma doença muito importante, muito impactante no sistema de saúde do Brasil, né? Sim. Não sei se você sabe que a causa número 1 de amputações no Brasil é a diabetes. É a diabetes. Então você imagina... o que se evita aí, né? Você vai aí, hemodiálise, custo, né, dessa doença. AVC, então você vai somando o custo da diabetes. Cegueira. Então isso é uma questão de saúde pública. Claro que existe a indicação de obesidade, e obesidade também é uma questão de saúde. Também né? Desde que seja acima de índice de massa corpórea de 30. Nós temos que lembrar que a Bion é uma empresa muito estabelecida e conhecida para os prescritores de diabetes e, portanto, a gente vai estar atuando com a semaglutida nessa indicação, com essa focalização no tema de sistema de saúde. A gente estava conversando, eu falei, olha o nosso portfólio, é sobre acesso. Sim. É sobre acesso. Democratização, né, do acesso. Claro que nós temos que realizar a nossa lucratividade, dar o retorno aos nossos acionistas, mas, ao mesmo tempo, a gente está dando um acesso e gerando uma competição para que haja acesso em doenças como a diabetes, que geram um custo altíssimo no sistema de saúde. Não só o público, como o privado. Sim. E que, às vezes, muita gente não se trata, não vou gastar dinheiro com isso, não. Né? Vai. E ela é silenciosa, né? Quando vê, já tomou tudo, né? Só que eu estou levando em consideração que a gente vê aí, né? O que aconteceu com o laboratório, que ele atingiu um grau de valor de mercado, né, até maior que o PIB da Noruega, onde ele nasceu, e que teve essa corrida mesmo das pessoas que não têm diabetes. A questão a Bion, ela está preparada para essa demanda, ela vai se preparar ao longo da quebra de patente no final do ano que vem, de 2026, como que ela já está delineando essa... Porque a indústria é para os 10 anos, 20 anos para frente, né, Heraldo? Isso eu vejo em todo tipo de indústria. Eles falam, não, o agora já é passado, agora esse número a gente já fez, já performou, o que a gente precisa estar preparado para frente. Vocês têm essa segurança, né, do laboratório que fornece? Sim, a Biocon é uma empresa muito grande, que tem uma atuação histórica na biotecnologia, ela também produz insulina, então é a mesma história que de sempre. Não vai ter esse problema. Então, eu acho que essa demanda e a prioridade que a Biocon está dando para o Brasil nesse projeto é muito grande. Né? Então, nós temos um time na Bion, dedicado, liderado pelo Francisco Freitas, que está... semanalmente, quase que diariamente, com a Biocon. Nós tivemos, acho que tem 2 indianos que estão morando em Nova Lima, que estão da Biocon. Então, é um nível de interação muito grande para uma empresa que está muito interessada num mercado como o Brasil. Que é um dos maiores consumidores, né? Sem dúvida. Então tem assim como a Ganli, a gente vai reproduzir um pouco o modelo que a gente fez com a Ganli. Começamos sempre importando, sempre tendo a capacidade de um parceiro, e aí vamos ver o mercado. Esse mercado, a gente vai, de novo, eu considero que temos que ver como é que vai ser a dinâmica dos players. Precificação, dá para você também dizer assim, vai baixar 10%, 20%, 30%, né? Depende dessa dinâmica também, da concorrência, mas vocês já devem ter estudos também, não tem, Heraldo? Eu acho que você deve ter visto essa semana o lançamento da liraglutida para uma empresa nacional, né? E tá 30%... Como que já movimentou, né? As outras, né? Então, assim, biosimilares, similares vão ter
necessariamente uma redução de preço, né? Que é ótimo, que é né? óbvio e que necessário para competir, mas não é só preço, como você bem disse. Claro. Mas a gente pode falar 30% a 50% redução de preço em similares não é fora da... Nossa, isso é muito bom. Isso é um reflexo direto no bolso do consumidor, que tem que comprar, para o governo também. Para os pagadores. Vai, né? Para os pagadores, né? Todos, né? Porque no Brasil ou é o bolso da pessoa física ou o governo e, em alguns casos, a saúde complementar privada. Uhum. Heraldo, você acredita que já estamos aí, faltando só 15 minutos praticamente para terminar? É muito complexo, né? Qual que é ainda assim, o desafio que você enxerga? Né? Você tá na Bion há quanto tempo que você está acompanhando essa jornada da biotecnologia? Mais de 11 anos. Mais de 11 anos. Então, você acompanhou toda a guinada da Bion nessa última década, né? O que você enxerga, assim, como profissional da área, que ainda tem um desafio nessa cadeia? Seja a cadeia de fornecedores, seja a logística do país, né? A gente fala muito isso, né? Brasil não é para amadores, né? Levar um negócio aqui. A gente vê poucos players, né? Um ambiente muito concentrado em poucos negócios, né? Poucas empresas. Qual que é a nova fronteira que você ainda enxerga que a Bion tem que transpor nesse mercado tão complexo? Olha, Helenice, o que a gente gostaria de fazer é inovação. Uhum. Mas aí a gente está falando num nível bem mais adiante. Estado da arte, mas né? a tua pergunta, porque, sem dúvida, a gente gostaria de estar fazendo inovações no Brasil. O Brasil tem condições para isso, né? Tem corpo técnico, né? Tem corpo técnico, mas as condições ainda estão aquém do que existe em outros locais, né? Então, que, por exemplo, assim, que você acha que ainda precisa melhorar muito aqui? Eu acho que se você for para a Coreia ou para a China, um investimento de educação, um investimento governamental em criar condições para isso foi muito grande, né? Então, não é só sobre dinheiro, é sobre regulamentações, né? Tem uma discussão aí de pesquisa clínica em curso no Congresso. Então, se você limita essas possibilidades, a gente cria um ambiente que não incentiva a produção científica nem a educação necessária para isso. A mão de obra vai para fora do país. Então, tem a FINEP, tem vários programas, o BNDES. Não é que é só sobre investimento, mas a gente precisa ter uma coordenação melhor, né? E todos esses parceiros nossos chineses, nós vemos que tem um apoio de governo para ter cientistas dentro das empresas. Formação de talentos, né? Retenção. Então, eu acho que esse é um desafio do país e que, claro, as empresas privadas, né? E tem... Como você ganha uma pauta econômica, né? Se a gente olhasse também os Estados Unidos... Falei com você, né? Eu vou perguntar os números aí. Mas assim, vamos olhar os Estados Unidos, não é só olhar a China. Por que a inovação é tão grande nos Estados Unidos? Porque tem venture capital, tem coisas que a Biominas, do Eduardo Henrich, tenta fazer num ambiente extremamente complexo, que seria uma forma de ampliar a possibilidade de inovação no país. Então, tem uma questão de educação que a gente vê muito na Ásia, e de apoio governamental, mas também tem uma coisa aqui nos Estados Unidos, que é a capacidade de gerar e investir num risco muito grande. Claro que com juro muito alto, ninguém fica muito... É muito complicado, né? O custo do dinheiro... Mas a dinâmica ela é outra. Nos Estados Unidos é fantástica de inovação, por quê? Porque tem um grande investimento em pequenas startups, em empresas pequenas, que vão ser compradas por outras, mas que estão desenvolvendo medicamentos inovadores. A grande
disputa de inovação vai ser Estados Unidos e China, cada um buscando o seu caminho, mas Estados Unidos tem um modelo de financiamento que é invejável. Que poderia ter de aqui capital também, de né? risco. Então, o ambiente do Brasil não tem essas combinações. Então, uma coisa é regulamentação, outra coisa é educação, outra coisa é financiamento. São pilares aí bem Se você diferentes. consegue criar um ecossistema com esses 3 pilares, você pode avançar para inovação. Mas mesmo assim, em meio a esse ambiente aí, né, digamos, tão desafiador, né, para não usar outra palavra, a Bion ela vai trilhando o caminho dela e com uma perspectiva tem também aí um faturamento que só vai crescendo, né, agora para os próximos anos, né, de acordo com essa demanda do mercado. Sem dúvida. A história da biotecnologia das empresas demora. Na hora que amadurece também... Então não é uma curva assim, é uma logarítmica. Então a gente está prevendo importantes saltos de faturamento a partir de todos os elementos que eu acabei de falar. Mas assim, isso deve acontecer mais para 2027, não é? Ter essa... Não, acho que a partir de 26 e ao final de 25, essa combinação de PDP e incorporação da glagina no sistema básico de saúde é uma questão que também tem um tempo de implementação, mas ela é inexorável. Isso não tenho certeza que fará uma diferença enorme para o paciente e para o sistema de saúde também ter uma garantia de fornecimento. Então, 25, final de 25 a gente já vai ver, no meu modo de ver, 26 certamente, 27, 28 ainda mais. E a presença da Bion também em mais estados, né? Você falou que agora atualmente são 5 estados, basicamente. Como é que está essa expansão, assim, né? Essa pulverização, né? Não, então, historicamente, 5 estados tinham programas estaduais, protocolos para o uso de glagina. Então, a venda pública de glagina hoje, ela se dá basicamente por 5 estados. E esses 5 estados, né, a hora que passa a ter a assistência básica, esses programas eles vão continuar existindo, mas também tem o papel no país inteiro, do país. Então, pode ter uma migração e aí você vai ter todos os estados da federação com acesso, porque nem todos os estados fizeram alocações orçamentárias para a compra de glagina. E agora o governo federal provê isso gratuitamente para os pacientes. Então, é uma outra dimensão por si só, dentro do universo do que era tratado a glagina pública mais para o diabetes tipo 1. O que a gente está entrando no nova era tudo que se vendia, que é 80% da venda de insulina, era insulina humana para diabetes tipo 2 do SUS. Isso não era um mercado, vamos dizer assim, que podia ter glagina antes. Então, a partir da implementação do CIT, do Ministério da Saúde, vai estar para todo esse contingente de pacientes de tipo 2 que vão gratuitamente adquirir com uma prescrição, receber gratuitamente com uma prescrição a glagina. E é um mercado já totalmente previsível para vocês, né? Assim, vocês já ganharam as licitações, já teve licitação, já está tudo já encomendado, agora é internalizar o produto. Porque não é uma licitação mais. Como é PDP... Já aí já não precisa mais, não tem a licitação, a PDP, como a transferência de tecnologia... o programa, né? Você passa a ter toda a compra governamental... Ela já... passa pela PDP. Então, também já facilita, né? Sem dúvida. Então, existe uma programação do Ministério de ter, primeiro ano, 30% desses pacientes que estão com a insulina humana vão migrar para insulina glagina.
Isso, estamos falando de 23 milhões de carpulhos. Nossa. Em 12 meses. Isso deve mais do que dobrar para o segundo ano e assim por diante. Então, a gente está falando uma escala 20, 40, 50, 60, 70. Então, por isso que eu falei, tem uma curva de fato... Bem acelerada aí agora. E agora não é uma hipótese, é uma realidade, porque... Então, por isso que eu volto a falar, agora é uma questão de execução. Agora é o business ali de funcionar. Não é não, vai mudar. Mudou. A gente está esperando a aprovação. Então, não, está aprovado, está tudo tem passos regulamentado. Né? Claro que tem passos que a gente está cumprindo, que são contratos, tem uma série de detalhes operacionais, mas está decidido. Então, a gente tem uma previsibilidade e lembrando sempre que a gente tem, além da produção local, o que for necessário para o país, a gente importa da Ganli. Só para a gente terminar, você vai precisar de mais dinheiro agora? Ou, assim, esses 800 milhões eles resolveram, mas com certeza, né, devemos ter aí novos aportes, né? Novas parcerias, mais investidores. No momento, a BION ela precisa de novo capital? No momento, existe um aumento de capital privado já anunciado, que está em curso, que termina no final de agosto, onde os acionistas atuais têm prioridade de exercer o seu percentual atual. De fazer esse aumento. Mas que também podem gerar sobras que outros investidores possam eventualmente entrar. Então, esse é um aumento de capital privado da ordem de 57 milhões de reais, e ele foi necessário em função desse crescimento exponencial que demanda um capital de giro que era necessário nessa largada de um salto tão grande. Então, foi isso que a gente está fazendo. Sim. O que virá para o futuro, aí cabe aos acionistas e o conselho analisarem diante de tudo que está por vir diante dessa grande mudança. Não dá para falar nada agora. Vai fazer follow-on na bolsa, né? Vai fazer novo IPO aí, né? Agora depende muito dessa maturação dos próximos anos. Heraldo, quero te agradecer demais o seu tempo aqui no Jornal Tempo, primeiro me dando aquela aula toda, né? E agora essa entrevista fantástica, assim, que a gente vê que tem... O Brasil, ele tem jeito e é pela tecnologia, né? E no caso da BION, é pela biotecnologia, né? Muito obrigada, viu, pela entrevista. Não, eu que agradeço. Nossa, obrigado. Demais. Muito bacana. E espero encontrar com você em outras etapas da BION, que com certeza vai estar num outro patamar ainda melhor, né? Não se esqueça da gente. Venha contar tudo aqui, viu? Muito obrigado. Obrigada, viu, Heraldo? Gente, hoje eu conversei com o Heraldo Marchesini, CEO da BION, essa indústria de biotecnologia, Minas Gerais, instalada em Nova Lima, Minas Gerais, e que tem todo esse desenvolvimento tecnológico para a nossa saúde. Muito obrigada pela sua audiência aqui nessa temporada Minas S.A. Governança e até um próximo episódio. Minas S.A. Temporada Governança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.